Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Sejam bem-vindos. Estamos dando início aí a mais uma live das segundas-feiras. Aguardando aqui um pouquinho o pessoal ir chegando, né? O Instagram tá... As pessoas vão vendo ali que a gente abriu a live. Oi, Álvaro, boa noite. O pessoal tá chegando aí. Boa noite, Malu. Eu tô aguardando aí. Vale, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam recebendo bem aí o meu sinal. E conforme a gente falou no story hoje, nós vamos estar falando sobre essa sensação de abandono, né? Boa noite para todos. Todo mundo dando boa noite, isso aí. Que seja uma noite boa para todos nós, né? Que a gente possa aproveitar esses momentos para algumas reflexões boas. Sempre deixando aberto, tá bom? Quem quiser se comunicar, quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, fica à vontade. Não guarde para depois. Boa noite, Lúcia. Não guarde para depois, porque a gente sempre pode trocar, né? É sempre uma oportunidade de a gente estar trocando alguma ideia, tá bom? Então, conforme a gente planejou para hoje, vamos falar sobre o abandono, que é o abandono, a sensação de abandono, né? Ela é um sentimento, ela é uma sensação, né? Que chega a virar um sentimento, né? Porque o sentimento é uma coisa mais estável, né? A sensação não. Então, às vezes as pessoas têm uma sensação de abandono, mas conforme essa sensação possa crescer, possa se enraizar, ela pode vir a se tornar um sentimento mesmo. Um sentimento que a pessoa tenha de abandono. E essa sensação de abandono, ela é muito comum na maioria das pessoas. Mesmo que a pessoa não perceba, eu diria, e eu vou hoje construir essa defesa aí, né? Para mim esse é um tema muito interessante, é um tema muito forte, né? E muito interessante, que vale a pena, que de algum, dentro dessa perspectiva que eu vou propor aqui hoje, todos nós trazemos em algum lugar do nosso psiquismo uma certa sensação de abandono, que pode ser pior, que pode ser menor, mas é uma sensação que pode ter sido construída. Tem um autor, é o Roger Hugler, ele é um autor de terapia de vidas passadas, terapia regressiva, é um inglês, ele é uma referência, né, dentro do assunto, e ele defende que nos processos de terapia de vidas passadas a gente tem que... a primeira etapa do processo terapêutico é você curar as feridas psíquicas, né? As feridas de outras vidas que você vai encontrar no psiquismo daquela pessoa, daquele paciente. E ele vai defender que a sensação de abandono é a ferida mais importante, é a mais presente, é a mais comum, é a mais importante. E a gente vai tentar mostrar isso para vocês, né? E não é difícil de imaginar, pela história da nossa humanidade, não é difícil de imaginar. Então essa sensação de abandono, ela pode ter sido construída de uma maneira repetitiva, ou seja, você realmente foi abandonado, você foi deixado, você passou meses, passou anos abandonado, às vezes numa sarjeta, às vezes numa masmorra, às vezes dentro do seu ambiente familiar, você pode ter sido realmente abandonado, pode ter sido abandonado na infância por um pai, por uma mãe, pode ter sido abandonado. Então aí é uma sensação profunda, né, que toma conta da sua alma, mas essa sensação também pode ser pontual, pode ter sido um fato, às vezes um único fato que você viveu na sua infância, mesmo tendo sido uma infância que você
foi razoavelmente acolhido, razoavelmente protegido, mas às vezes um fato que você tenha vivido que sugeriu um sentimento de abandono, dependendo da sua personalidade, né? Dependendo de como que você, da sua sensibilidade àquele fato, você pode transformar aquilo ali num fato traumático, que não vai se manifestar, assim o tempo todo na sua vida, você não vai ter consciência geralmente dele, mas ele em alguns momentos ele vai interferir na sua vida. E uma das questões que faz muito, que são assim muito prejudiciais para as pessoas que carregam essa sensação de abandono, é você distorcer o sentimento que o outro tem por você. E isso a gente escuta muito em terapia, né? Muitas vezes a pessoa está sendo amada, muitas vezes a pessoa ela é desejada, muitas vezes a pessoa ela é querida e ela se sente rejeitada. E não é por conta do contexto. O contexto muitas vezes, conforme eu falei aqui, ele é até favorável. Mas a pessoa, por trazer essa sensação enraizada dentro dela, né, de uma maneira traumática, de uma maneira repetitiva, conforme eu expliquei para vocês, ela interpreta mal determinadas situações. Às vezes uma pessoa tem uma relação ótima com uma outra pessoa e acontece um detalhe, às vezes a outra pessoa fez alguma coisa, falou alguma coisa, sem a menor intenção de rejeitar o outro. Mas se esse outro traz lá uma ferida psíquica dentro dele de abandono, mesmo que ele não saiba, essa ferida pode e ela tende a gerar uma interpretação distorcida daquele determinado fenômeno da vida que ela viveu ali. Então ela vê com os olhos de abandonada uma situação em que ela não foi abandonada no presente. Ela vê com os olhos de uma abandonada lá do passado, e ela não tem consciência disso, tá? Isso é um processo totalmente inconsciente. Ela vê com esses olhos uma situação atual em que não houve abandono, mas ela se sente abandonada ali. E muitas vezes, por não ter consciência disso, ela acusa o outro, ela se lamenta pelo outro. É claro que isso vai depender muito da personalidade da pessoa. Porque também tem uma coisa interessante, que a sensação de abandono, ela também te move. E aí também vai depender da personalidade da pessoa. Uma pessoa que se viu abandonada numa determinada situação, ela tanto pode se entregar, e aí vem o autoabandono, que é o pior abandono de todos, quando você deixa de se amar, quando você deixa de se cuidar, quando você deixa de se preservar, quando você deixa de se acolher, né? Então, muitas vezes essa pessoa ela vai viver o autoabandono, ou então ela pode reagir. Ela se sente abandonada, mas ela, não, eu vou à luta. Eu vou encontrar quem me ama, eu vou construir o meu caminho, eu vou enfrentar os meus desafios e eu vou superar tudo isso. Então, vocês vejam que não existe uma regra absoluta para todas as sensações de abandono. Isso vai depender muito da personalidade de cada um. E aí entra muita questão do mapa astrológico, né? Uma pessoa, por exemplo, canceriana, que se viu do signo de câncer, que se viu abandonada, ela provavelmente vai se vitimizar, ela vai chorar, ela vai realmente assumir o papel da abandonada. Já uma pessoa, por exemplo, de escorpião, por exemplo, uma pessoa de Áries, por exemplo, que se viu numa situação dessa, ela vai reagir, ela vai à luta, ela vai tentar outras possibilidades, ela vai criar outras situações, ela vai procurar pessoas que a amem. Então a situação de abandono, ela tanto pode te jogar num quadro melancólico, até num quadro depressivo mesmo, onde a pessoa se vitimiza como a abandonada, como ela pode te mover. Não, eu estou aqui, eu estou sem ninguém, eu estou sem nada, eu tenho que fazer alguma coisa para sobreviver. E aí ela vai à luta. Então esse vazio tanto pode te vencer, quanto pode ser motivacional para você. E vai depender de como você reage, é claro. Vai depender de como você reage, vai depender das suas tendências. Então, como que se cria uma situação de abandono? A gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Newton está falando aqui.
Tenho sempre o mesmo sonho. Estou perdido em algum lugar, procurando amigos ou parentes, mas nunca os encontro. Quanto mais eu corro na minha busca, mais eles ficam distantes. Eu não vou afirmar com certeza que esse sonho traduz uma sensação de abandono, mas é bem sugestivo, tá, Newton? É bem sugestivo, né? E talvez os seus amigos e os seus parentes nunca tenham realmente se afastado de você, né? Aí a gente vê que o sonho, ele traduz uma memória, um sentimento que está enraizado no nosso inconsciente, mas que nem sempre a gente tem a consciência, a lucidez de percebê-lo na nossa vida de relação, na nossa vida presente. Maria está dizendo, penso, será que essa sensação se inicia com o nascimento? Então vamos lá, Maria Lúcia, vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho das causas, tá? Eu vou falar aqui, peraí, deixa eu escrever aqui para não esquecer o que a Maria Lúcia falou, que também é importante. Peraí. Nascimento. Nós vamos falar aqui, hoje, primeiro, da sensação de abandono que se constrói na vida atual, e geralmente isso é na infância, da sensação de abandono que você traz de vida passada, mas eu vou falar de uma sensação de abandono que, para mim, ela é fundamental. Ela é a chave da explicação de muitas das nossas questões psicológicas, tá? Mas isso eu vou deixar mais para o final, para a gente ir construindo essa história, tá bom? Então, a sensação de abandono que se constrói na vida atual. Aproveitando que a Maria Lúcia falou, sim, muitas vezes no nascimento, muitas vezes na gestação, porque a gente sabe que aquele feto que está ali, ele tem uma vida própria já. Ele reage às emoções, ele reage aos sentimentos. Isso não é uma ideia religiosa, tá? A gente hoje tem pesquisas muito sérias sobre isso. É por isso que essa questão do aborto ela é muito complexa. Ela tem que ser olhada com muito carinho, à luz, inclusive, das descobertas da ciência. Você vê hoje um feto sendo alvo de alguma ameaça, ele reage se defendendo. Então ele já tem sensações, ele já tem instintos, ele já tem emoções. Hoje você tem assim muita pesquisa, né? E já existe uma vida ali. Então essa vida, ela está intimamente ligada à vida daquela mãe. Tanto de uma forma orgânica, não é? na alimentação ali através da placenta, como de uma forma energética. Porque os pensamentos daquela mãe liberam hormônios que vão circular no sangue da criança. O pensamento daquela mãe libera ondas magnéticas, né, mentais, que são detectadas nos aparelhos tecnológicos, né? No eletrocefalograma, por exemplo. Então aquelas ondas são liberadas, elas envolvem aquela mãe e envolvem o cérebro daquele feto que está ali também em processo gestacional. Então, uma mãe que rejeita o seu filho dentro do seu ventre pode estar registrando no psiquismo dessa criança uma sensação de abandono. É comum em terapia regressiva, não vou dizer que é comum, mas acontece, né, de você encontrar memórias no paciente de momentos de rejeição dentro do útero materno, onde aquele feto ali, ele sente, ele capta a sensação de abandono, por exemplo, tentativa de aborto. É comum ficar registrada quando ela não se consuma, né? E a criança sobrevive e ela nasce. É comum a tentativa de aborto ela ficar registrada no psiquismo daquele feto, que vai acompanhar ele ao longo da vida de uma maneira inconsciente, mas com uma sensação de ameaça, uma sensação de ameaça de ser abandonado, de ser alijado daquele convívio ali materno. Eu registrei aqui algumas possibilidades que são muito comuns a gente ouvir isso em terapia ou de registrar isso em processos regressivos, né? Por exemplo, quando nasce um irmão, principalmente quando essa criança está ali na fase dos 4 anos, que é uma fase delicada ali, que está começando a se resolver o édipo dela, ela está começando a encontrar um certo nível de identificação
ou com o pai, ou com a mãe, e aí nasce um irmão para o qual se voltam todas as atenções. Acontece, muitas vezes, essa sensação de abandono. Uma outra sensação de abandono que a gente vê com muita frequência é famílias que têm 3 filhos. O filho do meio, então, nossa, isso parece um estigma. A gente fica pensando, meu Deus, como é que essa história se repete tanto, com tanta frequência? Mas é impressionante. Você vê famílias com 3 filhos, a chance do filho do meio trazer sensação de abandono é muito razoável. É muito razoável. A gente escuta essa queixa. Por quê? Porque o primeiro é o herdeiro. Existe esse aspecto arquetípico, tá? O primeiro é o herdeiro. Foi o primeiro filho, aquele é o primogênito. Aliás, isso é arquetípico desde a época do judaísmo, né? E talvez até antes. É o primogênito. O primeiro é o herdeiro. O último, o terceiro, é o caçula. Aquele que precisa de mais atenção. E o do meio é o que fica esquecido realmente. Então, é comum. E isso que eu estou falando para vocês, essas possibilidades aqui de causas para essa sensação de abandono, isso aí não é palpite que eu estou dizendo, eu estou falando isso de coisas que a gente observa na clínica, em pacientes com essas questões. Então, a separação dos pais pode gerar sensação de abandono. Às vezes, algum dos pais abandona realmente os seus filhos. A tendência é que mais os pais homens abandonem, mas mães e mulheres também acontecem, né? De abandonar. A gente vê relatos disso também na terapia. Então, a separação dos pais, dependendo da idade da criança, pode gerar uma sensação de ameaça, né? De insegurança do que vai acontecer, de como vai acontecer, principalmente se essas separações são precedidas de períodos de conflito, de muitas brigas. Então, aqueles que deveriam ser um referencial de segurança para aquela criança que está ali num processo de chegada no mundo, né? De inserção social, de precisar se sentir acolhida, ela se vê de repente no meio ali de uma batalha, né? De uma guerra, de um conflito, com agressões verbais, com conflitos energéticos entre as partes, às vezes até conflitos físicos. Então, separação dos pais pode gerar a sensação de abandono, sempre reforçando aquilo que eu falei mais atrás um pouquinho. Vai sempre depender muito da personalidade daquele indivíduo criança. Uns vão se entregar uma sensação de abandono e outros nem tanto. Outros podem reagir, tá bom? Então essas são causas que ajudam a construir essa sensação de abandono, mas construir ou não vai sempre depender daquela personalidade, né, daquele ser que está ali na infância, da forma como ele vai reagir. Uma atitude agressiva, inesperada de um dos pais. Isso, lembra que eu falei para vocês há pouco que às vezes uma sensação de abandono ela pode ser construída num fato pontual? Às vezes você tem pais e mães que te acolhem, mas teve um dia, e você nunca esperou nenhuma agressividade deles, porque eles nunca foram agressivos com você. Mas você, eu não digo aí a criança, tá? Mas teve um dia que aquele pai ou aquela mãe teve um grande problema, chegou muito irritado e de repente foi muito agressiva e desdenhou aquela criança naquele momento, negou a atenção. Ela pode ser tomada de uma surpresa tão grande, ela pode ser tomada de uma sensação tão inesperada para ela, que aquilo gera um fato traumático. Esse fato traumático provavelmente vai ser guardado no inconsciente dela, ela vai superar, pelo menos superficialmente, aquele fato, mas ele vai ficar como uma memória, entendeu? Uma memória de que a qualquer momento, por exemplo, uma pessoa pode me rejeitar, uma pessoa que eu amo pode ser agressiva, e aí ela pode crescer como uma pessoa que não confia nos outros, que tem sempre medo de ser rejeitada. Por mais que ela seja amada, ela fica com aquela expectativa de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, então ela está sempre prevenida, sempre esperando o pior. Tá? Então, uma atitude agressiva assim, mesmo que tenha sido uma única vez, mas ela pode pegar de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão surpreendente aquela criança,
que ela pode traumatizar. Os pais deixarem os filhos com os outros de uma maneira muito intensa, muito duradoura. Por exemplo, pais que precisam viajar a trabalho porque vão mudar de negócio, vão mudar de área de atuação e vão para um outro estado, por exemplo, e vão passar e vão para lá e vão preparar a vida lá e deixam o filho, por exemplo, com os avós ou com os tios, para daqui a 3, 4, 5 meses voltarem para buscá-los. Isso acontece, né? A gente escuta. Agora recentemente mesmo, estou lidando com um paciente que passou por isso. Isso pode gerar uma sensação de abandono. Pode, porque mesmo que esses filhos sejam acolhidos por uma avó ou por um tio, dependendo da idade deles, o afastamento desse pai ou dessa mãe pode trazer uma sensação de que eles foram esquecidos, de que essa separação é definitiva. A criança não tem muito essa perspectiva de que daqui a pouco isso vai ser revertido, daqui a pouco isso vai mudar. Ela não tem. Ela lida com o presente. Qual é o presente dela? Meu pai e minha mãe foram embora e me deixaram aqui. É essa leitura inconsciente que ela faz. Então, isso pode ficar registrado e guardado naquele psiquismo como a gente chama isso de um sistema de crença. Alguma coisa em que ela acredita. Ela acredita que meu pai e minha mãe me deixaram aqui. Eles podem voltar daqui a 3, 4 meses, podem voltar, mas aquela emoção que ela teve quando ela constatou isso naquele dia, isso fica ali como um núcleo, né? E se transforma naquilo que a gente pode chamar de um complexo. É um complexo que fica registrado no inconsciente. E esse complexo, apesar de estar esquecido, porque ele vai ser guardado no inconsciente, provavelmente, ele não deixa de estar ativo. Ele continua ativo, entendeu? Então ele continua irradiando aquela sensação ali que vai ser incômoda. E o pior é que a pessoa não percebe que ela tem aquela sensação. Muitas vezes aquilo vai ficar esquecido, tá? Pais, olha só que coisa engraçada, pais que atrasam para pegar os filhos na escola. Eu já vi adultos em processo de terapia chorarem, se sentirem abandonados porque um pai ou uma mãe esqueceram de pegar ele na escola e eles ficaram lá. Volto a insistir, tá? Isso vai depender da personalidade de cada criança. Muitas crianças vão ficar lá brincando, divertindo, mas algumas entram em desespero, com a sensação de que o pai e a mãe não veio mais, não virá mais, que eles vão ficar largados ali. Isso acontece. Eu já vi relato dessa natureza, né? De um adulto, né, hoje, com uma fragilidade emocional bem razoável, e ele um dia lá no processo da terapia, ele vai e lembra, né, que lá naquele dia ele ficou na escola apavorado, achando que o pai e a mãe não viriam mais, porque os pais esqueceu ele na escola, por algum motivo. Né, Olivares? Isso não tem fim, essa sensação. A gente pode falar isso daqui a pouco, né, Olivares? Mas assim, essa sensação, se ela é enraizada e ela está ativa em você, essa sensação, ela geralmente vai precisar de uma terapia, tá? Dependendo do nível de presença, da intensidade dela em você, ela vai precisar, até porque, sabe, né, Olivares? O que acontece? A maioria dessas sensações não são perceptíveis. Você não acha que tem uma sensação de abandono, você acha que tem um incômodo. É alguma coisa que te incomoda, é um vazio, é uma insegurança que vai ser deixada por um amor, é uma insegurança que vai ser esquecida pelos amigos, mas você não consegue dizer, eu tenho uma sensação de abandono. Não, você não percebe isso. Isso não é consciente, isso não é claro para você. Você só vai se dar conta que tem essa sensação quando você entra num processo de terapia. Que aí você falando, aquilo que a gente compara sempre com descascar uma cebola, né? Você vai descascando uma cebola, vai descascando e vai aparecendo. Um dia vai aparecer lá no meio dessa cebola que você está descascando, vai aparecer lá, um dia você vai dizer, puxa vida, eu me senti abandonado naquele dia. Ponto, chegou no ponto. E isso é terapêutico, tá? Mas como existe uma
uma sensação de abandono que é primordial, ela alimenta todas as outras. Eu vou falar disso daqui a pouco, prometo. A gente vai chegar lá. Então, se você trata dessa sensação, você indiretamente você trata de todas as outras. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Então, vamos lá. Só para a gente encerrar um pouco essa parte da infância, né? Famílias que têm muitos filhos também, né? Hoje em dia isso é pouco comum. Mas famílias que têm 8 filhos, 10 filhos, é muito comum que alguns deles se sintam abandonados ali. E vão cá, Renata, achando que é até normal. E é mesmo, porque alguém tem que ser esquecido, né, Renata? E tem mesmo. E tem mesmo, às vezes acaba. Tem filho que às vezes, tem pais que às vezes esquecem o nome dos filhos. Não conseguem lembrar, já me deparei com isso na terapia. Porque eram tantos que ele esquece o nome do filho. E esse filho vai se sentir meio abandonado um dia, tá? Pais com transtornos mentais, né? Por exemplo, não precisa nem ser transtornos graves, depressivos, né? Por exemplo, um filho que vive com uma mãe ou com um pai depressivo, esse estado depressivo do pai ou da mãe tende a tornar esse pai ou essa mãe fragilizado diante da vida. Então, essa sensação de... 14, né, Olivar? Era Ivar, né, Olivar? Você tá... Você aí pode estar candidata a se sentir abandonada, né, Olivar? 14, puxa vida. Só lembrou o primeiro e o último. Mas vamos lá. Então, é bem razoável que um filho se sinta meio desamparado, abandonado, por conta de um pai ou uma mãe depressiva, que não passa para esse filho uma sensação de firmeza, de segurança. Né? Muitas vezes ao contrário, muitas vezes até pesa em cima desse filho a sua própria depressão, os seus próprios medos, as suas próprias angústias. Então esse filho cresce. Me preocupa muito quando eu vejo pais assim nessas condições que estão fazendo terapia e que eu sei que tem filhos em idades jovens ou em idade pequena, né, de criança. Me preocupa e eu sempre procuro pontuar isso para esses pais para que seja evitado, né, esse tipo de problema. Né? Rejeição afetiva de um dos pais, às vezes um pai rejeita realmente um filho, um pai. Mãe é mais difícil, mas a mãe tem mãe que faz isso também, tá? Mas costuma ser mais pai. Tá bom? Então essas situações são algumas situações que a gente identifica aí nas terapias, nos processos terapêuticos que a gente tem aí a oportunidade de vivenciar no trabalho que a gente faz, em que a gente vê essas situações de abandono sendo construídas na vida atual. E tem situações de abandono que vêm de vidas passadas. Né? O Roger Ugler, que eu citei, que ele fala que a sensação de abandono é uma das principais feridas psíquicas que o ser humano traz, ele fala isso do ponto de vista de vidas passadas. E isso não é difícil da gente verificar, né? Quando a gente trabalha com a ideia da reencarnação, e a gente defendeu bastante essa ideia aí na live passada, quem quiser assistir a live e ver lá, a gente defendeu a importância, né, de como que, se a gente mergulhar realmente no estudo das pesquisas que foram feitas ao longo do século XX sobre reencarnação, a gente realmente não tem como duvidar da reencarnação. É um fato científico, tá? Como a gente não duvida da homeopatia, como não duvida da acupuntura, como não duvida do floral, como não duvida da psicanálise, todas essas ciências aí que realmente que têm comprovações científicas nos mesmos moldes que a reencarnação tem, nos mesmos, idênticos, tá? Apenas pela observação dos seus efeitos. Mas essa também é uma estratégia de comprovação científica, né? Pelos efeitos se remontar às causas. Só que por uma questão de discriminação, umas são aceitas e outras não. Mas vamos lá. Isso foi na live da semana passada, não vou fazer um flashback. Mas, como a gente parte do pressuposto das vidas passadas, é muito comum que nós tenhamos essa sensação de abandono de vidas passadas. Guerras. Né? Quando você vê a história da humanidade e você sabe que você já viveu muitas vidas nesse planeta, é quase que impossível que você não tenha passado por alguma guerra. É quase que impossível.
grandes flagelos que aconteceram, pestes, né, doenças, miséria, prisões, né, você ser lançado num calabouço, por exemplo. Isso a gente encontra até com alguma frequência quando a gente faz regressão em alguns pacientes. Né? Foram séculos e séculos dessas prisões injustas, que ainda acontecem hoje. Você ser lançado numa prisão para morrer ali, para ficar ali. Naquela época era assim, você ia para um calabouço para ficar ali até morrer. Ou ia morrer por uma pena de morte, ou ia morrer ali dentro abandonado. Então você imagina como que essas pessoas que morreram em situações como essa, como que elas se sentiam, né? Ali, largadas, abandonadas, sem comida, morrendo aos pouquinhos e registrando aquelas memórias ali. Crianças abandonadas em guerras, pais que morreram em guerras e as crianças ficaram abandonadas e foram muitas vezes violentadas, estupradas pelos soldados inimigos. Então essas todas são registros que ficam, até pela intensidade deles, que ficam gravados no nosso psiquismo e que se projetam numa vida seguinte como sensações de abandono. E aí lembra que eu falei para vocês que a forma como uma criança reage, a personalidade dela, melhor, que a personalidade da criança vai determinar como que ela vai reagir diante de um abandono, ou ela vai reagir se vitimizando, ou ela vai reagir buscando soluções. A diferença dessas reações muitas vezes está ligada a experiências que ela traz de vidas passadas. Uma pessoa que já vem de vidas passadas com uma sensação de abandono muito forte, ela vai sofrer muito mais quando ela viver uma sensação de abandono na vida atual. Uma pessoa que não tem uma sensação de abandono tão forte de uma vida passada, quando ela se vê abandonada agora, ela vai ter muito mais força, muito mais condição psíquica de reagir e se sentir mais segura do que essa outra criança. Então isso vai determinar as formas diferentes como as pessoas vão reagir na vida atual, as experiências que elas tiveram na vida passada. Por isso o Roger Ugler, ele defende essa ideia, que quando a gente começa um trabalho de uma terapia regressiva, voltada para vidas passadas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é curar as feridas psíquicas que essa pessoa traz de outras vidas. E ele vai identificar a sensação de abandono como a principal ferida psíquica. Ele diz que é a principal ferida psíquica que ele percebe no ser humano, né? Nos seres humanos que ele tratou. Mas aí ele tira uma projeção, né, para entender a vida humana. Mas, né, eu acredito, e aí eu quero aprofundar isso aqui um pouquinho com vocês, já falei um pouco sobre isso aqui em outras oportunidades, mas não aprofundei. Porque eu acredito que no fundo, a sensação de abandono, independente dessas situações pontuais aí, que podem estar criando uma sensação específica de abandono, mas eu acredito que a sensação de abandono ela é inerente ao ser humano. Eu acho que o ser humano tem essa sensação de abandono dentro dele. O Freud passou perto disso, bem perto disso, quando ele fala do mal-estar no livro dele, quando ele vai falar do mal-estar da civilização. Né? Ele vai falar esse mal-estar da civilização mais do ponto de vista de uma frustração básica. Mas ele vai falar muito do trauma de separação no parto. Ele vai falar disso, dessa sensação, desse trauma de separação. Mas como aqui a gente tem essa perspectiva transpessoal, que é a perspectiva que eu adoto, e trazendo essa questão até do próprio Freud, ampliando essa situação para uma perspectiva mais espiritualizada, mais transpessoal, eu acredito que o ser humano, a alma humana, ela é marcada invariavelmente por essa sensação de abandono. E essa sensação de abandono, ela é muito bem retratada lá na Bíblia. Claro que eu não acredito naquilo de uma maneira literal, né? Não acredito não, aquilo não é verdade, né? Porque do ponto de vista da Bíblia, né, o mundo teria sido construído em 6 dias.
Adão e Eva teriam surgido 1500 anos antes de Cristo. E a gente sabe que 1500 anos antes de Cristo a Grécia já tinha civilização, Roma já tinha civilização. Então aquilo ali é uma história simbólica que traduz uma ideia arquetípica. E a ideia arquetípica ali, que ficou muito registrada no psiquismo humano, é o quê? É Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Essa figuração presente ali na Gênese, né, do Antigo Testamento, ela fala de uma sensação de ser expulso. E essa sensação ela ainda é marcada com uma sentença. Terás que ganhar o pão com o suor do seu rosto, como se aquilo ali fosse uma condenação. E era, né? E era ali uma condenação. Foi esse viés que foi com que foi impregnada essa figura arquetípica de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso e a partir dali ter ganho o pão com o suor do seu rosto. E veja bem, para vocês entenderem aonde eu vou chegar. Por que ganhar o pão com o suor do seu rosto era uma punição? Porque antes não havia essa preocupação. Né? Dentro do paraíso não havia essa preocupação. Né? Havia uma sensação de pertencimento, uma sensação de plenitude, uma sensação de que nada vai faltar. Não havia preocupação com eu vou comer amanhã ou não. Então, quando eles são expulsos do paraíso, nessa figura arquetípica, tá? Que para mim isso é uma figura arquetípica, quando eles são expulsos do paraíso, eles perdem aquela sensação de plenitude, de preenchimento, e eles vão ter o quê? Que lutar para sobreviver. Eles vão ser entregues à própria sorte. Eles vão ter que ganhar o pão com o suor do seu rosto. O que essa figura arquetípica ela representa? Ela representa, né, o espírito humano, o espírito humano não, vamos lá, vamos voltar mais atrás um pouquinho. Ela representa a individualidade espiritual que já existe no reino animal, só que no reino animal ela vive essa sensação de plenitude. Essa individualidade espiritual, ela no reino animal, ela não está preocupada se vai ter comida no dia seguinte, porque ela tem certeza que vai ter. Pode até não ter, mas ela não está preocupada. Ela vive um estado ali de plenitude, de pertencimento, de abastança, de que eu vou ser saciado nas minhas necessidades. Claro que ela não pensa isso. É algo instintivo, é uma sensação de pertencimento. Você dificilmente vai ver um animal selvagem, acho que não existe, depressivo, angustiado. Tem os domesticados, né? Que projetam aí, muitas vezes, o estado de espírito dos seus próprios donos. Mas o animal selvagem não. E nós, humanos, nós viemos desse reino animal. Tanto biologicamente, nós somos frutos dessa evolução animal, quanto espiritualmente, nós somos frutos dessa evolução da individualidade espiritual. Então, essa figuração do Adão e Eva, elas retratam justamente essa transição, tanto biológica quanto espiritual, do reino animal para o reino hominal. Então, enquanto animais, nós tínhamos essa sensação de pertencimento, de acolhimento pela natureza, não é? de saciedade pela natureza, de ter o que precisa para viver ali, naquele ambiente. Quando nós transitamos através dos processos evolutivos, tanto biologicamente quanto espiritualmente, do reino animal para o reino hominal, é justamente a figura de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Nós passamos a ter consciência de nós mesmos, nós passamos a ter um sentido de individualidade que o animal não tem. O animal não tem essa sensação de individualidade, ele não tem consciência de si mesmo. Ele está ali inserido num todo, e ali ele vive. Então o ser humano ele ganha essa sensação de individualidade. Quando esse ser humano ganha essa sensação de individualidade, ele tem a sensação de separação. Ora, se eu existo e o outro existe, nós somos seres separados. É a primeira sensação de fragmentação, de separação. E aí vem um abandono, que eu digo para vocês, que é inerente a todo ser humano.
todo ser humano traz essa sensação de abandono dentro de si. Ela é histórica. Ela é criada nos processos filogenéticos, ontogenéticos não, nos processos filogenéticos. Ela é criada tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista espiritual. Então, todos nós trazemos isso, uns mais, outros menos. E quando esse ser humano vive sensações específicas, dessas que eu relatei para vocês aqui, de abandono, isso é como se isso tocasse numa ferida já aberta. Então isso dói. Por isso que a sensação de abandono ela é tão doída, ela é tão presente. Mas aí vem a pergunta, como que a gente vai curar essa sensação de abandono? Tanto do ponto de vista das sensações que evoluíram para estados atuais, né? Quanto essa sensação que é inerente à alma humana. Porque essa sensação que é inerente à alma humana é como se ela fosse o pano de fundo das outras sensações de abandono. Né? Se você está na escola e o seu pai não foi te pegar, ou sua mãe não foi te pegar e te esqueceu ali, você se sentiu meio abandonado, essa sensação de abandono específica daquele momento, ela vai se depositar em cima dessa sensação de abandono que ela é inerente a você, que é essa que eu estou dizendo arquetípica. Entende? Ela vai ali, então ela vai criar ali o que a gente chama de um complexo, tá? É uma sensação de abandono que deixa de ser alimentada por um único fato. Ela começa a ser uma conjugação de fatores. E como que você vai trabalhar essa sensação de abandono que ela é inerente da sua alma? Fazendo o caminho inverso. Né? Qual é o caminho inverso? Buscando a reconexão. No fundo, todos os seres humanos, todas as religiões, todas as filosofias de todos os níveis, desde as mais complexas, né? Desde as filosofias gregas, desde as filosofias que passam ali pelo iluminismo, as filosofias que brotaram na Europa no século XVII, século XVIII, século XIX, tantas filosofias modernas, contemporâneas, no fundo, o espiritismo, no fundo, todas elas buscam levar o homem a um estado de reconexão. Todas elas. Porque essa, na verdade, é o caminho, é o caminho da cura dessa alma humana doente pela sensação de abandono. Esse é o caminho. O problema é que todas essas filosofias, todas essas religiões, elas têm feito isso de fora para dentro. Elas têm tentado nos ajudar, elas foram importantes, cada um com seu papel, mas sempre de fora para dentro. Poucos de nós temos feito isso de dentro para fora. Até as filosofias mesmo indígenas, né, xamânicas, no fundo, o ritual xamânico é um ritual indígena, um ritual de feitiçaria, de uma feitiçaria xamânica, é um ritual que busca conexão com o todo. E qual o caminho para isso? É fazer isso de dentro para fora. Nós temos feito isso de fora para dentro. Nós temos sido exortados a fazer isso de fora para dentro. Isso era necessário, era o processo. O processo é esse mesmo. Tá? Não tinha como ser diferente. Mas chega uma hora que nós precisamos fazer isso de dentro para fora. E como que a gente faz isso de dentro para fora? Eu só consigo ver um caminho. É meditação. É o momento que você para e deixa de usar aquilo que te fez sentir separado do outro um dia lá atrás na sua história evolutiva. O que eu falei que te fez se sentir separado do outro? A consciência de si mesmo. De si mesmo. Quando você cala a consciência de si mesmo, quando você para de pensar como eu, meu, minha, sou o dono, possuo, eu sou João, eu sou Maria, eu sou José, eu sou psicanalista, eu sou faxineira, eu sou porteiro, eu sou engenheiro. Quando você deixa de pensar que você é e você deixa de ser, você se entrega a um estado de pertencimento ao todo.
E a única coisa capaz de levar você a esse estado, que eu imagino, é a meditação ou estados alterados de consciência provocados por substâncias químicas, que também são formas capazes, né? Mas a gente sabe que produzem algumas sequelas. Todos os grandes mestres, desde os mestres iniciáticos até os mestres xamânicos, que apresentam substâncias psicoativas como estratégias de autoiluminação, eles são enfáticos em dizer isso. Tá? Elas realmente promovem uma certa autoiluminação, mas elas trazem alguns prejuízos, alguns efeitos colaterais que fazem com que elas não possam continuar a ser usadas. Então, mesmo que você use, você toma, por exemplo, um chá de um santo daime, uma ayahuasca e outros tantos que existem por aí, né? Hoje eu estou com uma paciente que está vivendo essas experiências. Nossa, como tem coisa, gente, tem coisa beça, eu nem imaginava. Vocês sabiam que na Amazônia tem um sapinho que ele tem uma secreção que provoca esses estados alterados de consciência? Nunca tinha ouvido falar nisso. Né? Tem muita coisa aí. Com certeza a natureza fez isso para nos proporcionar essas portas. Mas isso só podem ser portas. Mesmo que você faça alguma experiência nesse sentido, não acredite que isso aí é um caminho definitivo. Isso é uma porta. Porque isso vai precisar ser vivido em algum momento de uma forma saudável, de uma forma autônoma, através de processos de meditação. Por quê? Porque a meditação faz justamente o caminho oposto àquilo que eu falei para vocês. É como se você cessasse a sensação do eu e você se permite a sensação do todo. Porque a sensação do eu, ela traz essa percepção da separatividade. Se eu existo, existe algo fora de mim. Então você precisa calar a sensação do eu para se sentir pertencente ao todo. E quando você se sente pertencente ao todo, você não se sente mais abandonado. Porque ninguém mais pode te deixar. Ninguém. Porque você faz parte do todo. Não existe mais sensação de abandono. Claro que isso é um estado utópico, né? Que eu acredito até que seja possível de ser alcançado. Eu sempre gosto muito de lembrar aquela frase que Jesus fala, né? Quando ele diz, eu e o Pai somos um só. Eu acho que isso aí é uma sensação de pertencimento pleno que ele parece que alcançou. Acredito mesmo. Então é possível que nós possamos alcançar, porque ele mesmo disse que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fez. A Neurivalli falou aqui, se somos espíritos reencarnados, então realmente já trazemos isso mesmo muito antes de nascer. Trazemos mesmo, Neurivalli, trazemos mesmo. Mas é importante que a gente perceba isso, né? Então, eu digo a vocês, não existe trabalho, principalmente nessa transição planetária que a gente está vivendo, não existe trabalho mais importante nas nossas vidas do que buscar essa reconexão. Entendeu? Buscar isso ninguém pode fazer por você. As pessoas podem até, como eu estou aqui, exortando vocês a buscarem esse caminho, né? Instigando vocês a fazerem, mas ninguém pode fazer isso pelo outro. Isso não é uma experiência que o outro possa fazer por você. O outro até pode te conduzir em alguns momentos, nos momentos iniciáticos, né? Em que você vai ser apresentado ali alguma estratégia, alguma substância que te leve aí a um estado de conexão. Pode ser até ter algum mestre que te ajude. Mas em algum momento você vai ter que fazer isso como um processo totalmente seu, totalmente pessoal. E a gente já tem falado sobre isso, né? A era de Aquário vai ser a era em que nós vamos deixar de ter os mestres que nos conduzam. Nós vamos ser o nosso próprio mestre. Claro que isso aí bem mais lá para frente, tá? Bem mais lá para frente. Mas já tem gente vivendo isso, tá bom? Já tem gente vivendo isso. Algumas pessoas, uma parcela ainda pequena, com certeza, mas já tem gente vivendo isso, porque isso vai ser uma conquista paulatina, né? Uma conquista aí aos poucos que o ser humano vai vivenciar. Tá bom? Esse é um tema que me instiga muito, eu gosto muito desse tema. Acho que esse tema é um tema chave
para a saúde mental, acho que é um tema-chave. Eu sempre vou sugerir isso aos meus pacientes em algum momento da terapia, que eles busquem a sua própria reconexão com o todo. E é isso aí que eu estou propondo a vocês. Pensem nisso, porque isso aí pode ser uma... Pode ser não. Vai ser um dia cura definitiva das nossas sensações de abandono. E que vocês consigam perceber as suas sensações de abandono. Faço votos que vocês consigam. Porque é bacana, é instigante, né? Vai doer, pode fazer você chorar muitas vezes. Mas é muito instigante você entrar em contato com emoções, né, que dizem quem você é, que falam da sua história, né, que são o seu cartão de visita, né? Eu sou esse que me sinto abandonado nessa situação. E é bacana quando você tem a coragem de olhar, de perceber, de se aceitar nas suas fraquezas. Isso, no fundo, já é um sinal de força. Né? Quando você precisa se defender das suas fraquezas, é porque você é mais fraco ainda do que você imagina. Mas quando você aceita as suas próprias fraquezas, você pode ser, já está sendo mais forte do que você imagina também. Tá bom? Então vamos encerrar por aí. Minha gratidão aí a vocês pela presença, a todos aí que trouxeram também a sua contribuição. Eu sempre gosto muito, é muito instigante. E vamos para frente, vamos para segunda-feira que vem. Quem gostou, acha que possa ser útil para outras pessoas, compartilhe, tá? Fica lá gravado no Instagram. E a partir do meio da semana aí, pro final da semana, eu posto lá no meu canal do YouTube também. Tá bom? Um abraço carinhoso, obrigado aí pelos coraçõezinhos. E uma boa semana para todos. Um grande abraço em todos. Tchau.